E se o próprio Criador fosse o seu maior inimigo? Durante toda a sua jornada, San Jin-woo acreditava estar evoluindo, mas nada disso foi coincidência. Foi guiado, moldado, manipulado como uma peça num jogo de deuses. Agora, o caçador vai encarar o ser que o criou e que talvez nunca quisesse que ele sobrevivesse. Esse não é apenas um duelo, é um confronto contra o destino. San Jin-woo versus o arquiteto. A verdade sempre cobra seu preço. Após ter chegado ao level 100, as informações da chave misteriosa que ele havia recebido no Castelo Demoníaco finalmente são reveladas. Era a chave do Templo de Cartenon. San Jin-woo nunca havia esquecido aquele lugar onde tudo começou, e agora parecia que o sistema o estava chamando novamente para aquele lugar, e ele estava mais preparado do que nunca. Tudo o que ele precisava fazer era esperar o tempo de recarga do item zerar e poderia finalmente encontrar com aquelas estátuas novamente e quem sabe descobrir as origens de seus poderes. O San Jin-woo finalmente vai até o templo de Cartenon. Ele se aproxima da gigantesca porta e utiliza a chave amaldiçoada. Assim que entra no templo, tochas de chamas azuis se acendem ao redor de todo o salão e as gigantescas estátuas de pedra são reveladas. Agora que está muito mais forte, ele consegue perceber instantaneamente que aquelas estátuas não eram monstros, mas apenas marionetes controladas por alguém. Ele se aproxima da estátua que carrega os 3 mandamentos do templo e diz: "Estou aqui novamente, não vai falar comigo?" A estátua abre um sorriso macabro. Finalmente chegou aqui. Os dois começam a conversar. Jin-woo pergunta se ele era um monstro, mas a estátua diz que a pergunta correta era o que ele era. A estátua diz que tem um último teste para o Prota e que se ele conseguir superá-lo, irá responder todas as suas perguntas. Então as estátuas começam a se mover. Jin-woo tenta invocar suas sombras, mas o inimigo estala os dedos e desabilita todas as suas skills de classe, uso de poções e até mesmo a recompensa da quest diária que recupera toda a sua vida. Em apenas 1 segundo, todas as preparações de Jin-woo são jogadas no lixo. Era ele por ele mesmo. As estátuas começam atacando. Jin-woo desvia do primeiro golpe e revida, destruindo a primeira estátua. Ele pula e materializa suas adagas atacando a cabeça de outra. Um arqueiro atira uma flecha de pedra. Sung bloqueia com suas adagas, fazendo a flecha flutuar no ar. Ele pula e dá uma bica que faz a flecha voar de volta ao monstro, simplesmente arrombando sua cabeça. San Jin-woo começa a ficar em êxtase. Enquanto destruía as estátuas uma a uma, ele lembra de todo o sofrimento que passou até chegar aqui. É como se tudo que ele havia sofrido fosse apenas por esse momento, o momento em que se vingaria dessas malditas estátuas. Porém, ele escuta um barulho, como se fosse uma montanha se movendo. Era aquele fucking colosso. A estátua de Deus havia se mexido. Ela começa então a carregar um laser de seus olhos e dispara em direção ao Prota. Sung usa o toque do dominador para puxar 3 estátuas para perto e usá-las de escudo. O laser atinge o montante de pedra e o atravessa em apenas 1 segundo, como se não fosse nada. Mas esse 1 segundo foi o suficiente para Sung conseguir desviar para o lado. Jin-woo utiliza a arrancada e pula em direção ao rosto da estátua de Deus, que começa a carregar outro laser. Sung usa o toque do dominador novamente para se puxar rapidamente ao ombro do adversário e desvia novamente do laser. Finalmente ele chega à cabeça do monstro e ataca múltiplas vezes com suas adagas, mas infelizmente o ataque causa apenas alguns arranhões no rosto gigantesco do monstro. Sung decide que as adagas não o ajudarão nessa luta e as guarda no inventário. Ele pula,
agarra uma das rachaduras que criou no rosto do monstro e carrega seu punho. San Jin-woo acerta um belíssimo soco na estátua de Deus. Ela se mantém de pé e então ele acerta novamente. O monstro começa a cair, então Sung concentra toda a sua força no próximo soco. O monstro colossal cai com tudo no chão, criando uma cratera. Sung aterrissa suavemente no chão e usa o toque do dominador para derrotar as estátuas que ainda faltavam. Agora, com seus inimigos todos no chão, Sung se vira para o arquiteto e exige que ele cumpra sua promessa. Porém, o mesmo diz que o teste ainda não acabou. Ele era o seu oponente final. O arquiteto então cria mais 6 braços que saem de suas costas, totalizando 8. Ele se teleporta surpreendendo Jin-woo e acerta 3 socos de uma vez com força total. Sung defende, mas é completamente isolado e explode contra a parede. Sem descanso, o arquiteto pula para acertar mais golpes, mas Sung consegue se defender por pouco de todos e lentamente ele vai se aproximando do monstro. Ele consegue então atingir um puta soco na cara do adversário, que é empurrado para trás, mas logo estabelece seu equilíbrio. Surpreso, o monstro usa a mesma skill de Sung, a autoridade do monarca, para levitar as armas das estátuas derrotadas e trazê-las às suas mãos. Ele pula e lança um ataque feroz contra o Prota, balançando cada uma de suas armas mortais. Por sorte, Sung parece ter entrado em um estado de flow. Ele consegue manter a calma, observar e desviar de cada um dos golpes, enquanto contra-ataca e pressiona seu oponente. Ele consegue a façanha de arrancar um dos 8 braços com sua adaga e deixar o arquiteto encurralado. No desespero, o monstro faz todas as estátuas, até mesmo a estátua de Deus, se levantarem novamente para ajudá-lo. E brilhantemente, Sung pula, ativa o toque do dominador e acerta o chão com tudo, criando uma onda de choque que manda os seus adversários voando para longe. Apenas o Colosso sobra de pé e tenta acertar com seus punhos, mas o Prota pula em alta velocidade e desvia, chegando novamente até o arquiteto. Os dois trocam golpes em altíssima velocidade. Sung consegue arrancar mais um braço de seu oponente, mas o arquiteto consegue atingi-lo também, quase o partindo ao meio. Sung, praticamente em modo Berserk, se recupera e avança novamente, arrancando os braços restantes de seu oponente. Ele finalmente aponta sua adaga para o pescoço do monstro, que admite a derrota. O arquiteto aponta para Sung e diz que as respostas que ele procura estão dentro dele. Uma notificação aparece perguntando se o Prota quer desbloquear as memórias dentro dele e ele, é claro, aceita. Um clarão de luz é liberado e o Prota é transportado para dentro de si mesmo. San Jin-woo assume uma forma astral e quando se dá conta está sobrevoando um enorme campo de guerra. Milhares e milhares de soldados demoníacos estão marchando em direção à guerra. De repente os céus começam a rachar e portais se abrem revelando centenas de arcanjos, anjos contra demônios. Uma guerra sem precedentes parece se desenrolar naquele vale estranho. Os arcanjos eram muito mais fortes e estavam levando a vantagem. Até que uma figura misteriosa aparece e comanda: ergam-se. Todos os cadáveres dos demônios se transformam em soldados das sombras. Aquele era o verdadeiro monarca das sombras. Revividos, os demônios partiram para cima novamente e não importa quantas vezes fossem derrotados, eles sempre se regeneravam e continuavam atacando. Pela aparição de um único ser, o rumo da guerra foi completamente virado e começou a pender para os demônios. Enquanto isso, do lado de fora, os principais caçadores da guilda Hunters, incluindo Choi Jong-in e Cha Hae-in, que estavam por perto do portal, decidiram entrar para ajudar Jin-woo. Ao entrarem pelo portão, se deparam com o templo de Cartenon completamente destruído, as estátuas de pedra destruídas no chão e San Jin-woo parado de pé no centro do templo. De repente, eles são surpreendidos pela única estátua ainda de pé, o arquiteto.
Arquiteto. Sem piedade, o monstro de pedra avança pelo flanco direito e corta ao meio 3 caçadores de uma vez. Ele diz que eles seriam os primeiros sacrifícios ao rei que estava para chegar. O monarca das sombras estava quase vencendo a guerra quando de repente 2 portais gigantescos aparecem no campo de batalha. De um deles, o massivo exército de demônios liderados por Baran, o rei demônio, aparece, e do outro um exército enorme de bestas e feras de todos os tipos liderados por um lobo branco gigantesco. Os dois lados se preparam para a batalha. No templo de Cartenon, o arquiteto faz as suas estátuas se levantarem novamente, incluindo a estátua de Deus, que no mesmo instante atira um laser contra os mocinhos. Eles conseguem desviar e revidam, mas nem mesmo os ataques de um Rank S conseguem causar danos às estátuas. Eles percebem que a única opção era acordar San Jin-woo, que parecia estar em transe, mas o arquiteto estava defendendo o corpo enquanto repetia sem parar a mesma coisa: não incomodem o rei. Enquanto isso, Jin-woo presenciava a guerra mais intensa de todas, monstros e sombras se matando indefinidamente. A mana daquele monarca das sombras parecia infinita, pois as sombras já haviam sido destruídas milhares e milhares de vezes e continuavam se regenerando. Mas Sung estava confuso. No começo, o exército da morte parecia ter se juntado aos demônios para enfrentar os arcanjos, e agora estavam enfrentando os demônios também. Na verdade, parecia que estavam todos contra aquele único homem. O monarca das sombras enfim derrota Baran, agarra o seu pescoço e o torce até a morte. Quando olha direito, Jin-woo percebe que na verdade ele era o monarca das sombras. Haviam 2 corações batendo dentro de seu corpo, um coração humano e um coração completamente negro. Cha-Rein era a única que conseguia trocar alguns golpes com o arquiteto e estava segurando a barra, mas logo ela é superada e recebe um ferimento no ombro que a impossibilita de lutar. Apostando tudo, Shai pula em alta velocidade para tentar chegar até Jin-woo, mas o arquiteto novamente a impede. Ele diz para todos ficarem felizes, pois aquele era o dia em que o grande monarca das sombras finalmente chegará à Terra e todos eles morrerão. Simplesmente do fucking nada, San Jin-woo aparece e explode a mandíbula do arquiteto com um soco. Emanando uma aura roxa da morte, ele pergunta o que aconteceu com o corpo dele. O quê? Você não é o rei? Como foi capaz de manter sua consciência mesmo tendo recebido o coração negro? Diz o arquiteto desesperado. Jin-woo analisa seu corpo e percebe que realmente havia um novo coração batendo em seu corpo que o tornara muitas vezes mais poderoso, e sua mana de 9.433 simplesmente disparou para 109.433. Mas analisando a reação do arquiteto, ele teve certeza de uma coisa: esse coração negro com certeza não era para beneficiá-lo. Alguma coisa em seus planos haviam dado errado. Mesmo tendo recebido aquelas memórias, Jin-woo não tinha recebido as respostas que queria. Ele ameaça o arquiteto e o manda responder tudo o que queria, dessa vez sem deixar nada. O arquiteto invoca novamente suas estátuas de pedra e diz que se morrer, as estátuas continuarão a atacar e matar todos os seus amigos. E se eu te matar e depois me livrar das estátuas, hein, maldito? Diz Jin-woo enfurecido. Em um último ato de desespero, o arquiteto tenta interferir com Jin-woo por meio do sistema, mas por algum motivo seu acesso continuava a ser negado. Por mais que tentasse, ele não conseguia mais controlar as coisas. Sabe de uma coisa? Eu já havia pensado que isso poderia acontecer. Enquanto o sistema me usava, eu usava o sistema, e agora eu o superei. Mesmo sem ter obtido suas respostas, San Jin-woo destrói completamente o arquiteto e finalmente derrota o Templo de Cartenon. Finalmente, San Jin-woo conseguiu superar o sistema e descobrir a origem dos seus poderes, mas agora ele terá um desafio ainda maior pela frente. Quer saber o nível de poder que nosso protagonista vai atingir? Então assiste o resumo completo de Solo Leveling aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!